De tempos em tempos, alguns aspirantes a videntes surgem na mídia. Como esquecer da icônica Mãe de Ná ou do emblemático Povo Pou, aquele povo que previu vários resultados da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, inclusive que a Espanha seria campeã do mundo pela primeira vez. Pois bem, agora chegou a minha hora de fazer uma previsão. Este carro aqui, o novo Toyota Yaris Cross, será um dos principais lançamentos do Brasil e vai sacudir o mercado. Ele tem tudo para ser o carro híbrido mais barato do país e faz mais de 30 km por litro. Será que acabou o Paraty Cross, Creta e companhia? Bora descobrir. Bom, o Yaris Cross é vendido em alguns países da América do Sul, como o Chile, onde cá estamos em Santiago para mostrar os detalhes em primeira mão para vocês. No Brasil vai acontecer da seguinte forma o lançamento. Ele chega ali provavelmente em março, abril, talvez até um pouquinho antes, e ele vai chegar em duas motorizações. A aspirada 1.5 que equipa o Yaris atual, portanto 110 cavalos e 14,9 kgfm de torque, associado a um câmbio CVT que simula 7 marchas. E a versão topo de linha será essa daqui, 1.5 híbrida, né? Um híbrido heavy, portanto um híbrido pleno, assim como o Corolla e Corolla Cross. O conjunto mecânico será o seguinte, também terá um motor 1.5 de 90 cavalos, aqui ele tem 90 cavalos porque é só gasolina. No Brasil, ele será flex, portanto deve ter uns 92, 93 cavalos. Ele vai trabalhar associado a outro motor elétrico que aqui tem 35 cavalos e a potência combinada aqui fica em 111 cavalos. A gente sabe que quando se trata de um híbrido, por exemplo, a potência do motor a combustão e do motor elétrico não é aquela matemática exata. Se um tem 100 e outro tem 30, não é 130. Então a potência vai sempre variar. No Brasil deve ficar ali entre uns 115 e 116 cavalos, justamente porque terá tecnologia flex. Aqui o torque eu acho que fica na casa ali também dos 14, 14.1. No Brasil deve ser um pouquinho maior. No Chile ele é homologado para fazer 32,3 km por litro na cidade e na estrada 24,4 km por litro. Então é um consumo fantástico, né? No Brasil a gente sabe que o Inmetro é um pouquinho mais rigoroso, talvez ele faça um pouco menos que isso, mas fazer um pouco menos que isso já é um baita de um número comparado aos principais rivais. O câmbio aqui é aquele eCVT e ele está ligado diretamente com o motor elétrico, portanto ele também funciona ali como um gerador nas desacelerações para recarregar a bateria, já que ele não tem recarga externa como um híbrido plug-in. Um detalhe importante aqui é que a bateria vai ser de 0,7 kWh. Por exemplo, Corolla e Corolla Cross tem uma bateria um pouquinho maior de 3,1 kWh, que é associada também ao motor 1.8, não 1.5, como é este caso. O Yaris Cross faz parte daquele investimento milionário que a Toyota fez no Brasil em 2024. Ele será produzido em Sorocaba, portanto está tendo uma expansão grande da fábrica. Visualmente ele deve seguir várias linhas que estão aqui, né? Então acho que não deve ter muita modificação. O que eu acho que deve ter no Brasil que não tem aqui no Chile é que o logotipo no Brasil dos carros híbridos, né? No caso Corolla e Corolla Cross e o próprio Prius, né? Tem o contorno todo azul. Eu acho que com certeza isso virá para o Brasil e de resto deve continuar com essas mesmas linhas, com essa carinha de Mini RAV4. Então o farol tem esse formato de RAV4, principalmente essa grade aqui faz muito lembrar um Mini RAV4. Bom, aqui no Chile as rodas são de 17 polegadas nessa versão topo de linha. Aqui tem a assinatura Heavy e as dimensões com certeza permanecerão as mesmas. Ele tem 4,31 metros de comprimento e 2,62 metros de entre-eixos. Então, eu achei que ele fosse até menor pessoalmente quando eu vi. Eu achei que ele me parece um pouco maior do que por foto. Por foto ele parece um pouco mais compacto. Por exemplo, o entre-eixos aqui é maior do que o de um Creta, que tem 2,61 metros, um pouquinho menor do que um T-Cross, que tem 2,65 metros, mas a anatomia interna aqui garante um bom espaço. Já vou mostrar para vocês. Eu tenho 1,87 m, como vocês bem sabem, e aqui no banco de trás eu tenho bastante conforto, mas antes vamos mostrar ali o porta-malas. A traseira também tem essa cara de RAV4 com esse formato de lanterna, a assinatura Yaris Cross, aqui tem a assinatura Heavy e o carro será todo produzido lá em Sorocaba, né, como parte desse investimento de 11 bilhões da Toyota até 2030 no Brasil. O Yaris Cross é o principal projeto até então, mas os motores serão feitos em Porto Feliz, que é ali pertinho de Sorocaba, já que a fábrica de Indaiatuba fechou. Bom, para abrir o porta-malas não tem abertura automática, pelo menos aqui no Chile, então eu tenho que fazer abertura pela própria tampa. Bom, o espaço de porta-malas também aqui é um grande trunfo do Yaris Cross. São 466 litros de capacidade, pelo menos na homologação aqui do Chile. Pode ser que no Brasil alguma coisa mude, porque no Brasil a gente sabe que os padrões
são um pouco mais rigorosos, mas só de bater o olho aqui você já vê que é um espaço bem considerável. Aqui temos esta lona retrátil, então você tira e ela volta. Aqui temos outro andar, então se você tirar esta peça, você tem mais um pouquinho de ganho de espaço aqui, né? Então eu acho que, eu não sei se os 466 litros são com essa peça ou é contado assim, mas de qualquer maneira é um espaço bom. E o step aqui é o famoso step de uso temporário, eu imagino que no Brasil também deva ser assim. Bom, o espaço para quem vai sentado aqui atrás é bom, 2,62 de entre-eixos, o banco do motor está ajustado para uma pessoa da minha altura, 1,87 m, mesmo assim eu tenho pelo menos 3 dedos aqui, então posso viajar bem confortável, né? O encosto aqui do banco traseiro também é reclinável, então você consegue pelo menos, acho que 2 ajustes aqui você consegue colocar. Bom, forração plástico para todo canto, né? Tudo plástico, vidros obviamente com acionamento elétrico, o apoio de braço aqui é macio, então tem uma espuminha para você não ficar com aquele bração no plástico, porque isso é realmente bem cômodo. Tem carros hoje em dia de faixa de preço acima de 100 mil reais que não tem isso e eu acho um absurdo. Falando de comodidades, também temos 2 saidinhas do ar-condicionado. Isso é muito bem-vindo num país como o Chile, porque, meus amigos, está um calor aqui, mas um calor, a gente está transpirando, vocês não fazem ideia do sacrifício que está aqui com esse calor. Está realmente muito calor, tempo seco. Lá atrás, vocês estão vendo as cordilheiras secas, então o ar também está bem seco. Enfim, isso também deve vir para o Brasil, assim como essas 2 entradinhas USB-C que tem aqui para os passageiros de trás. Túnel central não é muito alto nem muito baixo, ele fica ali na média do esperado. E para quem vai aqui, né, na ausência do passageiro do meio, tem o famoso apoio de braço central com 2 porta-copos para levar aquela água bem gelada. Bom, aqui na frente eu tenho algumas considerações e algumas observações. As considerações são que eu achei o acabamento bem fraco para um carro dessa faixa de preço, né? Tudo plástico, tudo, absolutamente tudo é de plástico, não tem nada macio, a não ser esse acabamento aqui, né? Desse lado não tem, mas tem um acabamentinho aqui com tecido, assim como o apoio de braço. No Brasil, o mercado é um pouquinho mais exigente, então eu imagino que o acabamento dessa versão seja bem melhor, né? Seja bem mais refinado, né? Não vou dizer nada luxo, obviamente, porque é um carro que vai ficar na faixa dos 180, 170 mil, mas acho que vai ter um refino melhor. A própria Toyota aqui, né, que nos cedeu esse carro, falou que o mercado chileno é um pouco mais simples, assim, em questão de acabamento, até de equipamento. Por exemplo, aqui tem esse espaço que caberia muito bem um carregador de celular por indução. No Brasil, eu imagino que tenha um carregador de celular por indução. Aqui não tem. Tem só uma entradinha USB-C e uma USB. O ar-condicionado é digital, isso eu imagino que venha para o Brasil. Central multimídia com tela de 10,2 polegadas, conexão de Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de fio, também deve chegar ao Brasil. Inclusive eu fiz a minha conexão rapidinho, não tive o menor problema. E outros equipamentos, por exemplo, no Brasil o nosso Yaris, né, o atual Yaris, tem 7 airbags. Aqui esse tem 6. Eu imagino que a Toyota do Brasil não vai dar um downgrade em relação à segurança, então o nosso também, eu imagino, né, eu apostaria que deve vir com esses 7 airbags. Dito isso, partida aqui é por botão, freio de estacionamento é eletrônico, o volante é multifuncional, o painel de instrumentos tem tela de 7 polegadas, aqui a gente consegue ver o grau de regeneração da bateria, né? Então, só recapitulando, o câmbio aqui é do tipo ECVT e ele está acoplado a um gerador, e é justamente este gerador que ajuda a regenerar a bateria. Então a gente vai dirigindo e vai mostrando aqui, né, conforme desacelera e freia, essa energia vai ser enviada para a nossa bateria. Como ela é pequenininha, fica ali atrás do banco traseiro, são 0,7 kWh, então ela vai carregar bem rápido, apesar dele ter esses números superlativos de consumo, né, ótimos, tudo que você queria ouvir em tempos de gasolina cara. O tanque de combustível tem só 36 litros, então um tanque pequenito, muito pequeno, como eles dizem aqui. Vai compensar, obviamente, porque o alcance vai ser muito bom, mas vale essa observação, são só 36 litros de capacidade no tanque de combustível. E agora bora dirigir e contar para vocês como é que é a dinâmica desse Yaris Cross Hatch. Bora lá! Bom, já começo aqui fazendo uma crítica, porque a câmera de ré é simplesmente com aquela resolução ruim, bem ruim. Vocês estão vendo daqui,
essas duas câmeras estão pegando. Então, enfim, a resolução é muito ruim, a solução da câmera de ré é muito boa, mas o conjunto da obra aqui não é muito bom. Bom, vamos lá. Coloquei aqui no modo EV, então suave, né? Esse daqui é aquele modo para você usar na cidade, aquele anda e para. Aqui em Santiago não tem tanto trânsito. Se você for pegar o horário de rush aqui de Santiago, parece um dia comum em São Paulo ali no meio da tarde, quando o trânsito... Hoje não tem mais muito essa de horário de trânsito ou não. São Paulo tá trânsito o tempo inteiro, mas enfim, parece um sábado de tarde, porque realmente o trânsito aqui não é muito intenso. E no trânsito intenso, essa solução de andar no modo EV devagarzinho é muito boa. A dinâmica aqui, você acelera, agora eu tô aqui a uns 20 e poucos quilômetros por hora, e até essa velocidade tem tração elétrica, depois não. Então é muito semelhante a dinâmica com o do próprio Corolla e do Corolla Cross, né? Você vai usar a tração elétrica ali em baixas velocidades, justamente quando você precisa sair de uma inércia ali na cidade, no dia a dia. É justamente também onde há os maiores níveis de emissões, então aqui você tem uma dinâmica parecida. Esse motor 1.5, o aspirado, ele é um motor mais barulhento, assim, né? Ele é um motor mais amarrado, não é um motor muito fluido. Não que eu seja muito fã do 1.8, mas eu acho que o casamento ali do sistema híbrido no 1.8 ficou um pouquinho melhor. Números, por exemplo, de 0 a 100 não temos. Pedi também para a Toyota aqui do Chile, por enquanto não tenho. Obviamente agora eu já terei, ele estará aqui no GC, mas cara, ele é bom assim, né? Como um conjunto da obra, é um carro bem gostoso para dirigir. Imagino que no dia a dia aqui a gente está enfrentando uma situação de trânsito, mas é um carro confortável. Uma crítica fica para o banco, não o banco em si, mas o tecido. Esse tecido dessa versão é realmente um tecido muito quente, não condiz com o clima chileno, por exemplo, um país muito quente que no verão faz esse calor aqui absurdo. Então ele esquenta bastante, né? Obviamente não tem refrigeração dos bancos, mas ele é um tecido que esquenta bastante. Imagino eu que nem na versão mais básica do Brasil tenha este tecido, né? Eu acho que deve ser alguma coisa mais refinada. Topo de linha, eu tenho total certeza que não, a Toyota do Brasil não vai investir seus 11 bilhões, parte desses 11 bilhões para desenvolver um carro tão promissor quanto o Yaris Cross e colocar um banco com tecido assim, né? Mas enfim, aqui também temos a versão de entrada com câmbio manual de 5 marchas. Imagino que certamente ela não virá ao Brasil também. Ele deve chegar nas suas versões de entrada com câmbio CVT. Nessa daqui, topo de linha heavy, o eCVT, né? Já expliquei que ele trabalha em conjunto com um gerador que faz a energia na desaceleração, nas frenagens recarregarem nossa pequenina bateria de 0,7 kWh. Falei do carro híbrido mais barato do Brasil porque eu não acho que podemos... Tem os híbridos leves, mas o híbrido leve a gente sabe como é que funciona. Esses novos da Fiat aí economizam muito pouco de combustível. Quem quer híbrido quer economia de combustível, e esses híbridos leves, eles são só ali um empurrãozinho para você, né? Eles não têm capacidade de tracionar a roda como os Heavy e o P-Heavy. Então eles estão lá muito mais para poupar emissão do que para melhorar consumo, né? A Autosport fez um teste recente com o Pulse e com o Fastback híbridos. Vou colocar um card aqui para vocês verem. Então, para o consumidor que está preocupado com o preço da gasolina, certamente eu vou levar em consideração essa ponderação de colocar só os carros que eu acho que realmente vão fazer você poupar combustível. Tem Stonic, suspensão da Toyota, sou fã. Suspensão japonesa, eu acho que Honda, Toyota, Nissan, própria Mitsubishi, né, que é outra pegada de carro ali, SUVs maiores, com pegada off-road, nova Triton, que a Autosport também testou recentemente, tem uma suspensão muito boa, coisa que chinesa não chega nem perto. Isso posso falar, os carros chineses estão evoluindo bastante, mas em questão de conforto de suspensão,
realmente não dá para competir com as japonesas. E o Yaris Cross aqui também tem um conforto muito bom. Eu acho que esse carro de fato tem tudo para dar certo e para ser o terror aí dos principais SUVs compactos, né, mais vendidos. T-Cross novamente na liderança, Creta logo atrás, mudou recentemente, mas nenhum deles chega perto de ter um consumo desse. Então ele pode deixar a desejar em algumas coisas, como no desempenho. Eu adoro os motores TSI 1.0, 1.4, o Creta também 1.0, o novo 1.6 andam demais, tem um desempenho muito bom, mas na ponta do lápis, no consumo, ele vai pesar, obviamente, para o Yaris Cross, para quem está com essa pegada. Parte ruim também é o tanque pequeno, 36 litros é muito pequeno, tá? Então assim, isso eu acho que é uma coisa muito difícil de ter alteração. Eu imagino que no Brasil também a Toyota vai manter este projeto, né, com 36 litros de capacidade. Lembrando que essa plataforma aqui é meio que uma derivação da plataforma do Corolla e do Corolla Cross. Então assim, se você conseguir atingir um nível de consumo que a gente está vendo aqui, né, que são os números atingidos, por exemplo, no Chile, nessa faixa que eu estou repetindo 10 vezes, porque é realmente um número impressionante, de 32 km por litro, você, tudo bem, ter 36 litros de capacidade. Não vou conseguir fazer essa conta de cabeça, 36 vezes 32,3, mas o nosso computador está fazendo, então está mostrando para vocês aqui esta conta exata. Certamente bem mais de 1000 km de autonomia com o tanque. Nessa faixa de preço que a gente está especulando que o Yaris Cross vai chegar, vai competir também com o King, por exemplo, né? O King que chegou aí cheio de marra para tentar bater com o Corolla. Eu gostei bastante do King. Ele falta muita coisa para chegar no Corolla, mas em termos de custo-benefício ele realmente fez bonito, né? Tendo a pegada de ser um híbrido plug-in, uma bateria maior, autonomia elétrica maior, né? De, se não me engano, 90, 100 km. A Autosport fez um comparativo, inclusive fui eu. Vou colocar um card para você ver o comparativo entre Corolla e King. Mas assim, também vai trafegar nessa faixa de preço do King. E ser um híbrido plug-in às vezes vai pesar, porque a bateria é maior, tem maior autonomia elétrica, você tem bem maior tração elétrica, consegue andar só no modo elétrico, literalmente como se fosse um carro elétrico. Não é igual que chega em determinada rotação e aí ele sai o motor elétrico e entra o motor só a combustão. Confesso que eu vim com bastante expectativa para conhecer o Yaris Cross, por isso que eu fiz aquela abertura de vídeo falando que eu acredito que ele vai ser um terror e minha previsão dificilmente não vai ser concluída. Vim esperando bastante e ele entregou tudo que eu estava esperando, a não ser um pouco mais de requinte, um pouco mais de sofisticação, mas isso, pelo menos, eu deixo aqui minha palavra, isso eu acredito que seja restrito às versões chilenas. No Brasil, isso não acontecendo, ele tendo um pouco mais de requinte, um pouco mais de sofisticação, certamente o começo de ano da Volkswagen, da Hyundai e companhia vai ser complicado. Eu sempre gosto de passar a condição real de teste que a gente faz, então eu gosto de contextualizar tudo para você sentir como que foi a nossa condição de teste. Aqui a gente está num shopping enorme em Santiago que é só de automóveis, então é animal, assim, é um lugar muito legal, com várias marcas, várias concessionárias, tem pista, tem tudo. E estamos rodando aqui. Rodei bastante, tá? Pegamos ali um percurso de pista, uma velocidade um pouquinho maior, mas assim, não foi uma via, obviamente, mesmo tendo experiências reais, porque aqui a gente tem bastante liberdade para acelerar, para andar neste ande-para, né? A gente está nesse ambiente aqui, tem até pista de teste, então eu estou aqui andando, ó, simulando como se eu estivesse andando numa pista. Então isso é bem interessante, porque eu consigo simular uma vida real, tá? Então, apesar de ser um ambiente fechado e controlado, a gente tem aqui, ó, curvas, enfim, ó, consigo fazer aceleração, ó.
bicho, é um ambiente pequeno, mas suficiente para você testar muitas situações do dia a dia. Mas o que eu queria dizer aqui é, desde o momento que eu entrei, acelerei aqui, eu cheguei até 60 km por hora, porque aqui não tem limite, né? Basicamente uma velocidade média que você vai dar no seu dia a dia. E o meu tanque tem 2 palitinhos só, né? Tem 2 setinhas só de autonomia e eu estou andando há bastante tempo, acelerando há bastante tempo. E para vocês verem como este motor é eficiente, não baixou em nada, tá? A bateria ficaria oscilando entre 65% e 67%, né? Acelerando. Então eu vou mantendo uma autonomia elétrica boa, acima de 50%. E aqui minha autonomia de combustível, né, de gasolina, lembrando que aqui é só gasolina, não será flex como no Brasil, até agora não abaixou, então fica aqui a minha observação. Andei bastante e aqui não se movimentou a minha autonomia, só o motor a combustão. Eu não sei vocês, mas eu gostei demais do que eu vi aqui no Yaris Cross. Eu acho que no Brasil, obviamente, ele vai ter até um requinte maior, o que vai elevar o patamar do que eu vi aqui. E fazer 30 km por litro, meus amigos, alô Volkswagen, Hyundai, Chevrolet e companhia, 30 km por litro, isso aí vai ser o terror de vocês daqui a alguns meses. Eu vou ficando por aqui, está um baita de um calor, aqui escurece quase 9 horas da noite, então vocês estão vendo esse vídeo e aqui está perto das 7 horas, está um calor de rachar, eu estou morrendo de sede, vou tomar uma aguinha gelada, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui. O Yaris Cross será o terror dos SUVs compactos? Comenta aqui. Valeu e até a próxima!